Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Pai do Mundo, o primeiro de 2026. Feliz Ano Novo, Feliz meu amigo. Ano Novo, Caio. William Girardi, a vocês, nossos seguidores, telespectadores. Sejam bem-vindos mais uma vez, que seja um ano com muitos episódios. É isso, Feliz Ano Novo, bem-vindos a mais um ano e a mais um episódio do Melhor Pai do Mundo. E feliz Ano Novo para você que vai ser pai esse ano, que já sabe, já recebeu a notícia, né? Tenho alguns aqui, amigos e familiares em especial, que estão entrando para o time de Eu pais. não tenho, muitos alguns pais. familiares e colegas que receberam essa notícia. E alguns que estão se preparando para um dia serem pais também. Os que casando, não sabem né? e que serão esse ano, não sabem ainda, Não né? sabem ainda. Mas ainda dá tempo. E aqueles que resolveram casar também, né? Você sabe que tem um familiar meu... meu Calma, cunhado. eu preciso falar. É muito legal. Eu tô tentando Não, é muito legal. Eu tô tentando engatilhar aqui. Não, é muito legal, porque ele vai sair de licença, o bebê nasce agora em junho. E é na Copa. Então ele falou, cara... E na empresa que ele trabalha, ele tem 4 meses de licença paternidade. Nossa Então ele vai emendar a Copa do Mundo com licença paternidade. Nossa, vai assistir a Copa com 48 seleções. Justo, né? Vai lá, desculpa, William Girardi. Não, eu tô tentando aqui engatar que pais que estão se preparando para um dia, né? Não, homens que estão se preparando para um dia se tornarem pais, casando, né? É nosso amigo Júnior. A gente tá dizendo, o Júnior que está aqui. Olha, Júnior e Letícia, um noivado. é deles, né? Ele pediu a Letícia em casamento lá no Cristo Redentor, cara. Que chique, né? Chique. E o Caio também, viu? Tá chegando o meu. Tá chegando o seu também, né, Caio? E aí? 4 dias. 4 dias para o Primeira casamento. parte, casamento. Parte Então, pra vocês verem, né? E vocês viram num corte aí, procurando alguém. Não, é isso. Então, muito bem, vamos falar de férias nesse episódio. Sim, estamos de férias, né? Uhum. Da nossa ocupação principal. Eu não. Eu já o William voltei. já voltou, eu né? já voltei, semana que vem. E estou de férias com as crianças, né? Então imagina a energia e a rotina. Parece que não, né, Caio? Mas esse assunto para o universo dos pais é um assunto importante, porque ele envolve a rotina, mesmo em tempos em que a rotina não é rotina, né? Na verdade, é uma nova rotina, é um jeito diferente de organizar o tempo quando você está com a criança com tempo livre, né? Fora da escola. E aí tem um outro negócio, né? No universo dos pais divorciados, isso ainda se potencializa. É preciso organizar, né, com a mãe, como é que vai fazer. Porque no meu caso, a mãe deles não está de férias. Eu estou. Então a gente procurou manter os dias que a gente tem já acordados ali da divisão, né? Mas também, eventualmente, foi preciso fazer alguns ajustes e ela precisou que eu ajudasse, eu também. Então a gente teve esse combinado aí muito tranquilo para fazer o que foi preciso, né? Mas às vezes não é bem assim, né? A gente encontra muitos pais aí que são divorciados que têm uma certa dificuldade, um tá de férias, o outro não. Então tem que ter um alinhamento muito bom nesse sentido, pensando sempre na criança, né? Mesmo sem dificuldade, Caio, para bolar um cronograma, para fazer com que o meu filho tenha uma boa passagem pelas férias, né, e possa aproveitar, porque afinal de contas as crianças e os adultos criam expectativas acerca desse tempo livre, né? Eu confesso que eu fico tenso no período que antecede as férias, porque primeiro tem que decidir o calendário. A gente precisa se programar para o tempo em que fica com a criança, mas também para o tempo em que fica sem a criança, né? Então, acho que é um período, pelo menos para mim, que envolve, esse que antecede as férias, um pouco de tensão, eu confesso. Mas é uma tensão no sentido de a gente estar se preocupando com o que a gente vai oferecer de legal, né? De tão bacana, porque eles têm uma expectativa muito alta em relação às férias, né? Especialmente essa, por exemplo, eu não fui viajar. O casamento tá aí, então, enfim, não deu agora, mas expliquei, olha, dessa vez a gente não vai viajar, mas a gente vai fazer aí vários passeios e várias coisas diferentes. Eles acordam perguntando, o que a gente vai fazer hoje? E depois a gente vai fazer o quê? Ou seja, eles pensam numa programação. Então eles querem ali saber o que vai acontecer, né? Essa previsibilidade é importante. Mas teve um dia que eu fiz uma surpresa, eu não contei onde a gente ia, e a gente chegou num parque de infláveis aquático, uma coisa inacreditável, super legal, super perto, Tatuapé. Fala o nome. Pop House, Tatuapé. Tem Tatuapé e tem Santo Amaro. Mas pensa num parque de brinquedos infláveis e tem uma parte seca e uma parte molhada. Como Cara, assim? A gente se divertiu demais. Que legal. E eu deixei o celular no guarda-volumes, tanto que eu não postei nada, ninguém viu nada, as pessoas me perguntando, mas e aí, como é que é? Eu falei, não, dessa vez eu vou junto. Então eu embarquei junto com eles.
Especialmente porque menores de 5 anos, no caso do Léo, eles têm que estar acompanhados. Então eu me joguei, fui nos toboáguas, lá nos escorregadores. Que legal! E aconteceu uma coisa muito bacana nesse dia também. Um pouco, né, fora do tema, mas tinha um colégio lá. Acho que algumas crianças que estavam no curso de férias, algumas não, eram várias. De um colégio de São Paulo, que depois eu fui pesquisar até para entender um pouco melhor. Mas eram muitas crianças chinesas. É um colégio que é voltado para a comunidade chinesa em São Paulo. Sei. E as crianças se comunicando em chinês, a Luísa e o Léo ficavam assim, olhando para eles. Eu sei como eles ficam. E eles tentavam até interagir em certo momento ali com as crianças chinesas, porque as professoras estavam acompanhando, mas todas brasileiras que falavam português, né, com as crianças chinesas. Eles respondiam em português, às vezes conversavam entre eles em inglês, às vezes em chinês. E aí a Luísa e o Léo ali no meio. Foi tão bacana, assim, acho que é um ganho cultural tão legal, né? Mas férias tem disso, né? Tem disso. As férias, elas dão essa oportunidade para que as crianças, tendo mais tempo e estando mais livres, elas tenham ali a presença dos pais para viver experiências desse tipo, né? Eu acho que uma coisa importante também a dizer sobre isso é que a gente fica também bolando programações, né? Coisas legais a serem feitas, mas às vezes a coisa legal é só a presença que o pai não teve ao longo do ano. Às vezes a presença numa terça-feira à tarde já é muito diferente, porque estar presente num sábado, num domingo, parece padrão para eles. Mas numa terça à tarde, estar presente já é o presente para eles. Sabe o que eu fiz hoje, meio-dia? Hoje, meio-dia. Que eles amaram. Foi assim, top das férias. Churrasco. Estreamos a churrasqueira do apartamento. Então, almoçamos churrasco. Pra eles foi uma coisa assim, nossa. Em plena segunda. Terça, já é terça-feira. Então, né? a gente já até perde o... Hoje é terça-feira, mas é um pouco sobre isso. Então, no Pop House eles não sabiam que iriam. E hoje nós almoçamos churrasco. Nós três, eu, Luiz e Leonardo. Em casa. E você vê, pro adulto, às vezes as férias significam descanso, né? Resguardo, reorganização, equilíbrio das coisas, né? E para as crianças, muitas vezes, há outras expectativas. E nesse sentido, a gente precisa conseguir equilibrar isso também, porque para a criança tem uma carga de expectativa bastante grande acerca do que ela vai fazer nas férias, né? E ela não decide por ela, pelo menos na idade que nossas crianças têm, a gente não tem a gente não tem a possibilidade de oferecer a eles a liberdade de escolher o que fazer. A gente depende decide totalmente por da eles. gente, né? Eu tô cansado, eu confesso, porque eu tô numa batida assim de acorda, faz café da manhã, então, agora desce, vai no parquinho, agora vamos sair, agora vamos no cinema, agora volta, o que vocês querem comer agora vamos fazer um cinema, é festa do pijama. Então é isso, demanda uma energia imensa. Como o Caio assim. diz, a criança quer brincar o tempo inteiro, todo, né? Quer presença todo. O tempo todo. Pai, sabe a palavrinha? Que delícia. Mas é gostoso, isso, né? Bom, o pai é uma delícia. Não saíram da piscina. Eu vi. Amaram a piscina. Sigam lá, Caio CS Batista, e tem tudo lá. Tem não tudo saíram na da água. Piscina. Amaram, então tem sido férias bastante proveitosas. Assim. Eu tô inteiramente a dispor deles nos dias que estão comigo. Assim. Que gostoso, então, muito bom. Tem sido bem bacana. Muito bom. Eu consegui me organizar, aliás, é até uma boa dica, viu? Tem um site, o Google Flights, essa é uma dica boa, em que você vai monitorando preços de voo e aí você consegue, em alguns momentos, preços bem convidativos. E eu consegui me organizar para levá-lo ao Beto Carreiro. Ele já tinha ido lá em Santa Catarina, mas nós conseguimos nos organizar dessa vez para irmos juntos pela primeira vez com ele tendo altura. Porque os brinquedos, atrações, brinquedos são por altura. Ele tem mais de 1,20, então ele já pode ir em alguns brinquedos radicais. E aí eu consegui me organizar para ir com ele. Preciso até agradecer 2 amigos que me convenceram a passar o Natal com ele, mesmo nessa configuração. Porque esse período de férias, Caio, eu já falo sobre o Beto Carreiro, tá? Mas esse período de férias, ele também nos leva, dependendo de como está o nosso contexto, a pensar sobre isso, sabe? Caramba, será que passo um Natal somente com o meu filho? Só nós dois? Será? E aí você fica... A atenção que vem sobre mim tem a ver com isso também. Os meus pais, por vezes, passam em outro lugar, e aí a gente não vai acompanhar por uma questão logística, e eu penso, caramba, passo com ele. E esses meus 2 amigos falaram, passe
passe, porque você vai construir uma memória com ele que também não se esquece. Foi a coisa mais linda. Nós fomos para lá, não fomos todos os dias no parque, mas num dos dias, que foi a véspera, eu bolei lá uma brincadeira em que o Papai Noel passaria por ali. Foi tão bonito o nosso momento junto. Que legal. Então, férias também existem para isso, né? Para a gente viver momentos que não se vive em períodos normais. Por quê? Porque a gente tem mais tempo, porque a gente tem alguns... como posso dizer? Alguns convites a viver algo diferente. O Natal é um convite para se viver coisas diferentes, né? O Réveillon é um convite para se viver coisas diferentes. E aí as férias têm muito disso. Acho que é naturalmente um período que a gente faz um balanço, né? Do que foi o ano anterior, do que pode ser diferente agora. Um momento até de um pouco mais de flexibilidade. Posso dormir um pouquinho mais tarde? Pode, por que não? Sim. Agora posso comer Pode comer mais um doce? Vai lá. Sim. Vamos brincar de novo. Vamos mais uma vez. Tem que se deixar levar um pouco, né? Sim. Eu confesso que meu lado professor assim, eu combinei com a Luísa que ela tem que estudar pelo menos 20, 25 minutos todo dia. É mesmo? E agora ela está indo para o segundo aninho, né, dos anos iniciais. Então eu comprei um livro de caligrafia de letra cursiva. Nós combinamos que ela faria 2 letrinhas por dia até chegar nas palavrinhas. No começo eu tive que, né, insistir bastante, ficar do lado dela, até que, mesmo nas férias, isso se incorporou à rotina dela. Então agora ela vai lá sozinha, senta na mesinha dela, faz o que ela tem que fazer, faz a leitura do dia, você tem que ler um pouquinho também. Não esquece essa parte. Que legal. Você tá de férias, mas você tem que voltar, você vai voltar. Você terminou o primeiro aninho, vai pro segundo, é importante que você volte aí não tão perdida, né? E aí ela entendeu. E ela agora vai sozinha, de uma maneira muito autônoma. Então, ela pensa, de repente ela para. Bom, agora é minha hora de ir lá estudar. Daqui a pouco ela tá lá na mesinha dela fazendo a parte dela. Então, também é um momento para se estabelecer novas coisas, né, na vida da criança, que também é importante. Para que se entenda também que existe um ritmo. Também não é tudo festa, né? Porque E sabe que então depois Emanuel viajou, foi para Bahia com a mãe e voltou, e no outro dia estava para Minas. Então tem algo importante a ser dito aí também. Férias também não pode ter esse caráter de atividade o tempo inteiro. Porque tem que haver descanso também para as crianças. A gente tem essa falsa impressão de que criança tem uma energia que não termina nunca e que não precisa de descanso. Precisa. Quando o Emanuel agora foi para Minas, foi com o avô, em algum momento ele se sentiu, mas não tem muita coisa... não tem muito o que fazer aqui. Pois bem, continue. Continue não fazendo nada, porque eu acho que é necessário também. Essa de colocar as férias como o momento da criança. Nossa, 15 dias, agora vamos fazer tudo que a gente não conseguiu fazer em pouco tempo, né? Também não dá. Não dá. E aí, nesse sentido, eu acho que as férias, elas existem também para que as crianças possam descansar. Não só a gente, mas as crianças. Momentos de ócio, momentos em que elas podem fazer algo que não necessariamente sejam ligados à aprendizagem ou a uma atividade educativa, e isso vai também levando a criança... Um pouquinho mais de tela? Talvez, rolou sim. O dia da preguiça, vou ser sincero, teve um dia lá que foi Disney, animação atrás de animação, pipoca, chocolate, e rolou super bem, assim. Mas teve um dia que foi isso, assim, porque tava cansado. E aí, Caio, talvez, nessa brincadeira de entender que experiência é maior que programação, né? A experiência real, muitas vezes, ela é maior, ela é mais importante que a programação perfeita. Mas você sabe como é que eu fiz esse negócio das animações para não deixar uma coisa muito só tela? Eu fazia um enigma para eles adivinharem qual era o filme e depois eles passaram a fazer. Então eu falava assim, professor mesmo. Agora a gente vai assistir uma animação de uma princesa que vive numa ilha, que tem um amigo que é muito forte. É a Moana. Acertou. Então a próxima vez a Luísa faz. Nossa, é um professor. Depois foi a vez da Luísa. Léo, eu escolhi aqui uma animação que fala dos sentimentos de uma menininha que vai virar adolescente. Vocês lembram qual que é? Acho que é o Divertidamente. Muito bem, é essa daí. Então a gente vai tentando ali também, né, criar alguns elementos a mais. E você vê, como a gente fala sempre, cada criança num contexto, né? É importante também a gente não ficar muito amarrado a essa questão da rede social trazendo o que precisa ser feito, né? O que acontece hoje muito, Caio, é a gente criar expectativas sobre como as férias podem ser baseados naquilo que se mostra na internet, né? E não é isso, às vezes é o que você está falando. A memória não será do filme,
mas do pai professor, né? Do pai professor, da experiência, do enigma. Às vezes o enigma é maior que o filme em si ou a tela em si, né? Por quê? Porque você não está criando aquela coisa de que tem que ser um super lugar. Outro dia eu vi um casal levando a filha a Dubai, né? Eles foram viver. Que legal! Que um dia eu possa conhecer Dubai. Mas não é isso que tem que ser levado em conta como referência para as férias. Às vezes as férias mais inesquecíveis são aquelas em que o Emanuel passa com o avô, pescando lambaris desse tamanhinho na beira do rio, né? Eu contei uma história em alguns dos episódios anteriores, que quando a gente volta de férias na escola, a gente sempre faz uma roda de conversa com as crianças e elas comentam quais foram as experiências inesquecíveis, né? E a gente espera sempre algo muito grandioso de Dubai, Disney, etc. Sim. Mas tem a história do picolé de uva, né? Eu fiz picolé de uva com meu avô. Desce um pouquinho no feed. Tem um corte sobre isso, que para aquela criança, o que foi inesquecível? Foi o tempo que ela teve com o avô de fazer picolé de uva. Férias existem muito para isso, né? Férias existem também para que a criança entenda que o tempo de um dia, principalmente para aquelas crianças que passam o dia na escola, como é o caso de Léo, Luísa e Emanuel, que o tempo de um dia ele é grande o suficiente para você fazer um bocado de coisas, inclusive sentir tédio, sentir que falta, né? Caramba, o que eu faço agora, né? E eu acho que também essa percepção é importante, porque a rotina dessas crianças hoje em dia é frenética. E as férias existem também para que a gente perceba isso. Nós como pais e os filhos também. Também eu acho que tem que ser dito aqui, a gente tem que falar sobre isso, sobre as redes de apoio, né, Caio? Que inclusive hoje estão fazendo uma grande diferença para nós. Obrigado, mamãe. Obrigado, papai, mamãe, porque ficam com eles nos momentos que a gente precisa. A gente perdeu a rua, né, Caio? A gente já falou sobre isso. As crianças hoje precisam de redes de apoio e os pais precisam muito. Às vezes são 40 dias de férias para a criança, 15 dias para os pais. E é assim mesmo, não tem o que fazer. E como é que fica, né? Então, rede de apoio é muito importante. Eu tenho usado esse tempo também para uma coisa que é muito importante e todo mundo precisa pensar nisso. Eles estão começando a fazer algumas tarefas sozinhos. Com meu suporte, aos poucos eu vou soltando. Por exemplo, eu combinei com eles que eu não vou mais trocá-los de manhã e acompanhar até o banheiro para escovar os dentes e lavar o rosto. Então eles têm feito isso. Agora eles acordam, eu acompanho, dou uma olhada, eles vão lá, se trocam sozinhos. Quando eu recolho roupa do varal, eu dobro e falo, vocês vão guardar na gaveta de vocês. Então eles vão lá, guardam na gaveta deles, do jeitinho deles, depois eu vou lá e dou uma organizada. Tô na saga da bicicleta para conseguir ensinar a Luísa a andar de bicicleta, ela tá quase conseguindo. Tá indo bem, né? Tá indo bem. Então eu tenho usado esse tempo também para outras coisas, né? Porque a gente acaba passando mais tempo com eles nas férias, né? O dia inteiro. Então a gente tem mais tempo para ensinar algo que precisa ser ensinado, no caso da bicicleta. Coisas das tarefas do dia a dia, então agora para aí, vamos organizar esse quarto. É vez de vocês, façam assim, dessa maneira. Depois vocês vão conseguir fazer sozinho. Então eu tenho tido mais tempo agora nesses dias para esse tipo de coisa, sabe? Tem sido bem bacana, eles estão mais autônomos. A Luísa vai lá, abre a geladeira, serve o suco dela, coloca o copo na pia, guarda, pega o pano, abre a gaveta dela, dobra a roupa. Me faz refletir aqui que é um momento para que pais aprendam também, né? Para que a gente possa aprender, né? As crianças também, né? A gente já falou sobre isso também, mas o quanto que a gente não dá liberdade para que eles vivam isso, porque a rotina é frenética. Na rotina não dá tempo, não. E aí você vai mandando, vai dizendo o que precisa ser feito, vai dando comandos, e a criança também pode perder essa coisa de ter a experiência própria e a tomar a própria decisão sobre onde que fica a cuequinha, como é que eu arrumo a minha cama, né? Isso é uma coisa importante pra gente refletir. Esse é o tempo que a gente tem, né? O maior tempo que a gente tem é agora nas férias. Porque daqui a pouco voltam as aulas, eles passam o dia inteiro na escola, chega em casa, a gente tá cansado, não dá tempo de algumas coisas acontecerem. Então, olha como as férias nesse sentido são importantíssimas pra gente viver algumas experiências que não são possíveis durante o expediente padrão do ano, né? E aí tem uma outra coisa que eu acho importante também. Se férias é um momento para que a gente crie mais vínculos com a criança, especialmente nos dias atípicos, né? Esses dias de semana, também é um momento para a criança se desvincular. O desvincular faz bem, sabia? Porque quando há momento livre, o que eu percebi
é que se eu me desvincular um pouco do Emanuel para que ele tenha a vida dele, o ponto dele ali, esse negócio é importante. Quando eu estou com ele nos dias de expediente padrão, reencontrá-lo é um momento de vincular. Dificilmente eu me desvinculo. Mas com o tempo nas férias, se desvincular faz bem. Deixá-lo brincar só faz sentido também. Comecei a perceber isso. Total. É muito importante a criança brincar sozinha, sabe? Um certo tempo. Tem uma máxima na educação que é: nunca faça por uma criança aquilo que ela já consegue fazer sozinha, né? Sim. E nesses momentos que a gente está o tempo todo ali com eles no dia a dia, é muito legal a gente se ver nesse espectro assim, de observação. Eu consigo observar mais a maneira como o meu filho faz as coisas, a maneira como ele age, a maneira como se comporta. Tem certos momentos que eu percebo os dois brincando sozinho, aí eles brigam, aí eles se resolvem, aí eles pensam numa nova solução. Mas estão em dupla ali também, ali uma porque dupla, o Emanuel tá só também, né? Isso E é também verdade. tem um ponto, porque como é que fica o filho solo, né? Mas mesmo assim... Mas eles se irritam, mesmo eles brigam. assim. A Luísa fala: não quero mais brincar disso. Não, também não quero. Ah, papai, olha que a Luísa fez isso. Eu falei: vamos lá, vamos conversar. Se resolvam primeiro, tentem aí. Sei. Então, eu me vejo também... É muito legal nas férias estar nessa posição de observador, sem fazer tanta interferência e deixar com que eles ali vão conduzindo as situações, sabe? Parece que os filhos vão se percebendo indivíduos mais ainda nessas situações. É claro que no dia a dia da escola isso acontece bastante, eles se percebem especialmente por estarem convivendo com outras crianças, mas percebi, repito, que nesse momento solo, nesse momento que está sozinho, o Emanuel aprende bastante também, o filho aprende bastante. Eu tô aprendendo muito também muito mais sobre eles, assim. Acho que tem sido um tempo também de... eu estava conversando com a minha cunhada esses tempos sobre... Ela comentou sobre o episódio Meninos e Meninas e as diferenças, etc. E a gente entrou ali numa conversa muito boa sobre isso, né? Mas é impressionante o quanto eu tô absorvendo da personalidade da Luísa, de coisas que eu já mudei, eu não consigo falar certas coisas com ela de uma maneira, preciso falar de outra. Percebo nela uma oscilação muito grande de humor, não sei se tem a ver com uma questão mais feminina. Cheguei a conversar, estou em busca de informações, inclusive, sobre isso, né? Porque parece que... Uma fase de crescimento? Pode ser... Tudo que funciona num dia já não funciona mais no outro. Sabe? A maneira como eu conduzi as coisas aqui, amanhã já não vão funcionar mais. Tenho percebido uma mudança nela. Essa fase dos 7 anos realmente tem um pulo aí de desenvolvimento, né? E ela, um dia ela falou pra mim: você tá falando que eu tô virando adolescente? Eu falei: não. Ela falou? Ela falou. Uau. Eu falei: Luísa, você tá irritada por tudo. A gente aprende tanta coisa. Você tá irritada por tudo, você tem que se acalmar, não é assim. Aí ela olhou pra mim e falou: você tá falando que eu tô virando adolescente? Ou seja... Eu falei: por que adolescente é irritado? Ela tem essa visão. Por conta do Divertidamente 2. Tá. Que a Riley tava ali naquela, né? Naquele mar de emoções, tudo descontrolado. E fala muito da adolescência, da puberdade. Eu falei: não, filha, você não é adolescente ainda, tá tudo bem, só tô te falando que você tem que se acalmar, não é assim. E você vê, talvez você não tivesse essa possibilidade em expediente padrão do ano. Não, com certeza não. Você precisa de mais tempo para viver experiências desse tipo. Me lembro enquanto íamos ao aeroporto, uma conversa, né, longa com o Emanuel. Em algum momento ele lembra de uma mentira que eu contei. E foi bastante duro isso. Teve uma vez, Caio, o Emanuel tinha acabado de fazer 6 anos. Nós fomos a um restaurante e ele tinha acabado de fazer 6 anos. E 6 anos não pagava. Aliás, 6 anos pagava, 5 anos não. Caio, na hora que... Olha só como a gente erra como pai. Foi o nosso último episódio, né? Antes da retrospectiva. Eu me lembro de ter soltado, do tipo, filho, qualquer coisa 5 anos, hein? Assim. E foi uma coisa... Você nunca vai esquecer, né? Não, ouve. Eu acho que isso é para todo pai ouvir. Nessa conversa que eu tive com ele, só tive porque estávamos de férias, com bastante tempo, e estávamos indo para o aeroporto, ficamos um tempo no aeroporto... Ele falou: não, mas você já mentiu pra mim, sim. Eu falei: o papai não mente pra você antes. Ele falou: não, você mentiu pra mim. Quando eu menti pra você? Ele falou: teve uma vez que nós fomos no restaurante e você falou pra eu ter 5 anos.
Do jeitinho dele, ele falou. Falei, quando? Eu não me lembrava. Não, porque ia pagar o rodízio. Nossa, mas caiu a ficha de um jeito. Porque acabou que ele nem ia pagar. Mas eu falei pra ele e ele disse assim pra mim. Ele disse, meu coraçãozinho quase explodiu aquela hora. Porque ele ficou nervoso que ele tinha que mentir. Gente... Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo, eu tô expondo isso aqui, e é para isso que o episódio que o melhor pai do mundo existe mesmo, porque a gente vai aprendendo, né? Mas eu acredito que isso só acontece porque a gente, nesses períodos, a gente fica bastante tempo com eles, a gente vai redescobrindo espaços e tempos, né? As férias são muito importantes, acho que é por isso que a gente está gravando esse episódio aqui. Não só para falar das nossas experiências de férias, mas o quanto férias são importantes como momentos de vínculo, momentos de troca. Tem sido um momento de aprendizado grande para mim, assim, de conhecê-los ainda mais, assim, mais profundamente, assim, de observar alguns comportamentos, de fazer algumas intervenções. Isso que você falou da mentira, da verdade, né, da promessa. Um dia eu falei, olha, amanhã nós vamos acordar, a gente vai no parque, depois no cinema. Beleza, combinado. Chegou no dia, eu falei, cara, vamos tentar uma coisa de... Não, você prometeu. Você não falou que quando a gente faz uma promessa, a gente tem que cumprir? Pronto, aí a então fala. Tá bom, vamos lá, né? Olha então a fala vamos aí. cumprir a nossa promessa. A fala que vira a chave. Vira a chave. Então, eles aprendem muito com a gente, né? A maneira como a gente encara as situações. Acho que um outro assunto importante acerca das férias a ser tratado aqui, Caio, diz respeito ao momento em que nós ficamos sem as crianças. Porque o que acontece comigo? Temos aí uma rotina em que eu tenho, né, de forma organizada os dias que eu fico com meu filho. Como trabalho no mesmo lugar em que ele estuda, eu o vejo todos os dias. É só no período de férias que eu de fato não o vejo. E o período de férias, talvez por isso então... me deixa tão tenso, né? Esse período que antecede as férias eu fico muito tenso. Esse período em que eu fico longe dele todo o tempo é muito duro para mim, né? Isso no caso dos pais divorciados, né? Então, férias eu também considero importante para esse tipo de aprendizado, porque a gente vive momentos que a gente não vive durante o expediente padrão e que pegam muito. Você tem uma noção, Caio? Há uma semana... Há 10 dias, quando eu já não estava com a Manuel, sentindo uma dor no peito, não conseguia respirar direito. Nossa, que estranho, isso de manhã. Aí sentindo, o que será que é isso? Nem deveria esperar tanto. Chegou no final da tarde, eu respirava, doía e não vinha o ar. Falei, cara, que é isso? Vou ao hospital, não costumo ir. Pago uma fortuna de plano de saúde e não vou ao hospital, não faço nem exames. Deveria ir, o negócio do autocuidado, Caio. Vamos lá, saúde. Fui ao hospital. 3 perguntas depois, a mulher já estava me vendo com olhos marejados. Ela falou, já sei o que é. Você está tendo não uma crise, mas alguma coisa ligada à ansiedade. E isso tem a ver com a ausência... Eu não tenho dúvidas que tinha a ver com esse período tenso, que talvez estivesse batendo a minha porta ali, mas também com relação à rotina que muda tanto, que cria esse tipo de reação psicossomática, né? Enfim, acho que tudo isso tem que ser trazido à pauta porque são períodos legais, divertidos, Beto Carreiro, piscina, viagens, mas também são momentos de aprendizagem, resguardo e descanso, experiências que a gente não costuma ter. De ensinar coisas que eles precisam aprender. De descansar, de ter o momento do ócio, como você falou, de ter aquele dia que não tem rotina. Sim. Vamos ver o que a gente vai fazer. Sim. Vamos viver na vida também, né? Sem se preocupar exatamente com uma sequência de atividades, né? Que a gente se sente um pouco assim, né? Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Culpado. Um pouco de culpa, né? Nossa, não pensei em nada. Cara, vou inventar alguma coisa aqui agora. Eu até mencionei, acho que no Brincar, num dos episódios anteriores, que eu tava com uma dificuldade... e precisava melhorar muito essa questão de inventar brincadeiras novas, né? E tem sido bacana nas férias. Tô me vendo assim, melhorar nesse sentido, inventando coisas novas, ele super curtindo. Mas tá acabando, né? Falta pouco. E tá acabando o repertório também, né? Acabam as férias, mas também acaba o repertório. E quando acaba o repertório, fico culpado? Você sabe que ontem eu levei as crianças ao cinema e aí, cara, saindo, tinha lá um evento do MasterChef Júnior. Incrível! Eu vi nos seus então eles stories. viveram uma experiência sensorial, vendados, adivinhando os temperos, falaram sobre a roupa do chefe, por que ele usa aquele chapéu.
Depois eles tiveram ali um momento de cozinhar e fazer ali um pratinho para os telespectadores, né? Para os jurados, que eram os pais. Que legal, hein? Então foi um dia que a gente foi vivendo assim, meio deixa a vida me levar, deixa eu ver o que vai vir agora. Aí a gente saiu Quando a gente saiu desse evento, tinha logo uma roda de crianças ali no shopping também, com um evento de contação de história, a gente foi. Uhum. Então a gente foi vivendo ali o dia, as coisas iam acontecendo, a gente foi vivendo. Isso foi muito bom também para eles. Sem programação, de repente aparece. Aparece. Né? Este final de semana ficarei com meu filho e me programei para não me programar. Falei, a gente vai viver e ver o que vai acontecer. E agora estamos no momento de organizar material escolar, etiquetar tudo, organizar tudo para volta, né? Tá a mãe do Emanuel é uma mãe muito presente, ela gosta de fazer isso, então essa incumbência dela eu nunca fiz. Nunca na história eu etiquetei material, ela gosta de fazer, então tá nas mãos dela. Mas enfim, muitas coisas a gente nessa época precisa fazer que é diferente, né? Eu sou uma época bem diferente. É uma época boa. Tá acabando o nosso tempo também. Emanuel também tá afim de voltar, falou. Não, a Luiz e o Leonardo, assim... Eles querem voltar pra escola. Que dia que a gente volta, né? Porque também já acabou. Enche a paciência. Estou muito na expectativa. Aí faltam 2 semaninhas, 1 semana e meia, né? Uhum. Mas é isso, assim, aproveitem as férias com os filhos de vocês, tenham esse tempo para estarem presentes de verdade, para conhecerem eles ainda mais, né? Para viver o dia do ócio, o dia da preguiça, o dia cheio de atividades, o dia Durmam de viagem. Umas terças-feiras. Churrasco meio-dia na terça-feira, noite do pijama, acordar mais tarde, todo mundo precisa disso, né? A gente também. E obrigado pela audiência de vocês, sigam-nos nas redes sociais, @o Melhor Pai do Mundo Podcast, a gente se vê na próxima, William Girardi. É isso obrigado. Aí, vou pedir pro pessoal acessar a gente no YouTube. A gente agora tá... A gente decidiu, a gente vai virar YouTuber agora. Dentre as redes, parece que é a rede que mais consome o nosso conteúdo como a gente gostaria. Que a gente possa comentar, refletir, debater. Então o YouTube é uma super rede. Inscreva-se no YouTube, receba lá então as notificações dos novos episódios, os episódios completos. Espero vocês lá. Até a próxima. Até.